Olá, 24 de maio de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Comissão de Deputados é autorizada a visitar o ex-presidente Lula. São Luís registra queda de 60% nos casos de dengue nos 4 primeiros meses do ano. OAB Maranhão debate saúde das pessoas com deficiência. No esporte, Sampaio tem jogo decisivo com vitória pela Copa do Nordeste. E no estúdio eu converso com a secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, e com o deputado Everton, líder das minorias na Câmara Federal. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Agora são 7 horas em ponto, a gente começa com uma triste notícia. A Polícia Rodoviária Federal acabou de confirmar que pelo menos 5 pessoas morreram em um acidente nesta manhã na BR-135. O acidente envolveu um carro de passeio e um ônibus da empresa Guanabara, na altura do município de Peris de Cima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu um chamado para atendimento às 5h45 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus teria atingido o carro de passeio quando ele passava por um quebra-mola. Mais detalhes no portal ma10.com.br. Lamentável, a princípio teriam sido 2 mortes, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal já confirmou aí 5 mortes, um acidente envolvendo um ônibus da empresa Guanabara, provavelmente estava com passageiros, e também um veículo passeio, que resultou na morte de 5 pessoas já na manhã de hoje, no início da manhã desta quinta-feira, lá no município de Bacabeira, ali em Peris de Cima, que é uma área pertencente ao município de Bacabeira. Lamentável, mais detalhes no nosso portal ma10.com.br. São 7 horas e 2 minutos e a saúde das pessoas com deficiência foi tema de debate ontem, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Maranhão. Veja na reportagem de Laine Correia. Esse é o primeiro seminário voltado a discussões sobre o direito e saúde da pessoa com deficiência, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O evento surgiu a partir de avaliações que constataram as dificuldades encontradas por muitas pessoas que tiveram direito negado. Em alguns casos, inclusive, precisaram recorrer à justiça. Ainda existe uma grande dificuldade, porque a gente faz tudo. Quando chega lá na frente, a gente é aprovado no concurso público, às vezes a gente não é nomeado, não é chamado, demora muito para conseguir, e então isso acaba que desestimula as pessoas. Apesar do Estatuto da Pessoa com Deficiência afirmar que todos têm direito à igualdade e oportunidade, não é bem assim que funciona na prática, segundo o presidente da Associação dos Trabalhadores Deficientes Físicos do Estado do Maranhão. Nós temos os direitos e os deveres, né? Temos o direito de continuar brigando para conseguir algo mais do que já conseguimos. E temos o dever também de trabalhar direitinho para poder conseguir tudo isso e continuar na luta. Além de debater a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, o seminário pretende ainda orientar profissionais e estudantes do curso de Direito e da área da saúde, como oferecer qualidade de vida e bem-estar a essas pessoas através do trabalho. O profissional do direito que atua nessa área, ele não é só um advogado, ele precisa ter esse aspecto de psicólogo, de orientar, e quando ele demanda, ele tem que saber o que o paciente, o que o cliente dele precisa efetivamente. Então ele tem que ter essa noção, porque ele que delimita essa matéria quando ele vai levar ao juiz para apreciar. São 7 horas e 4 minutos e depois da entrega nos municípios atingidos pelas enchentes, o governador Flávio Dino entrega neste fim de semana 1.500 cheques do programa Minha Casa em São Luís. Sobre o assunto, eu converso agora com a secretária das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, secretária. Bom dia, Eduardo. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Maranhão. Secretária, eu queria que a senhora falasse desse evento que vai acontecer nesse final de semana já, a entrega de mais cheques, mas também falasse sobre os cheques que já foram entregues à população do interior do estado que acabaram sendo atingidas pelas enchentes. Sim.
Nós estamos falando do programa Cheque Minha Casa, criado pela Lei 10.506 e agora alterado pela medida provisória 274, exatamente para que nós possamos também, por determinação do governador Flávio Dino, atender as famílias atingidas pelas enchentes em municípios que tiveram seu estado de emergência decretado pelos prefeitos conforme a legislação. Então, no último sábado, nós estivemos em Trizidela do Vale, Pedreiras e Tuntum, com a presença do governador, entregando 747 cheques a essas famílias que foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe técnica da Secretaria das Cidades. São valores que já vão ajudar as famílias aí a conquistar, reconquistar algo que foi perdido, a recomeçar uma vida, né, secretário? Como eu falei, o dano foi quantificado pelo Corpo de Bombeiros, com a equipe técnica da Secretaria das Cidades e até por meio dessa medida provisória, nos casos dos municípios atingidos pelas enchentes, além do benefício, levar ao beneficiário o direito de adquirir material de construção para a recuperação de suas moradias, o beneficiário também pode adquirir móveis e eletrodomésticos essenciais às suas condições de habitabilidade. Agora o trabalho não para por aí, né, de assistência às famílias, né, continua, é um trabalho contínuo, né? Sim, nessa questão do atendimento com móveis eletrodomésticos e a recuperação da moradia, nós fazemos da seguinte forma. Os móveis eletrodomésticos, nós entregamos, as famílias estão comprando, nós temos notícia que nós monitoramos diariamente, 2 vezes ao dia, esse processo de aquisição pelas famílias nas lojas credenciadas e as famílias estão realmente muito satisfeitas e estão sendo atendidas. Quando nós estamos falando em recuperação de moradias, nós fazemos o acompanhamento dos serviços, até para nós termos o controle da efetividade dos recursos públicos que têm sido aplicados. Porque há uma diferença, Eduardo. Quando nós estamos falando no Cheque Minha Casa para a Ilha de São Luís, por exemplo, onde não houve estado de emergência decretado, o programa se destina à aquisição de material de construção pelos beneficiários e isso é feito por meio de compensação tributária. As empresas se cadastram na Secretaria da Fazenda, elas fornecem o material de construção e descontam esse valor do seu ICMS a pagar. Nos municípios pela enchente, o crédito é financeiro, ou seja, o Estado paga as empresas que estão fornecendo material de construção ou móveis eletrodomésticos, porque nesses municípios menores, normalmente as empresas não recolhem o ICMS direto e sim fazem parte do Simples Nacional. Pois é, e cabe aos governos, não foi uma realidade só aqui do estado do Maranhão, de outros estados também, cabe ao governo estar preparado para isso. Choveu muito em outros estados, vai continuar chovendo, foi um ano atípico, assim como em 2009, vários municípios sofrendo com a enchente e tem que dar de fato auxílio para essa moradia. Nesse fim de semana, aqui na ilha, como a senhora disse, não choveu tanto assim, apesar de ter chovido muito, mas não teve esse alarde todo de enchente, mas vai ter também esse apoio com esses cheques. É um programa que vem sendo executado desde 2017. Nós iniciamos esse programa no mês de maio de 2017 e com grande sucesso também. Já tivemos várias casas concluídas, já com visitas técnicas da Secretaria das Cidades, visita pelo governador do estado. Há esse mapeamento, né, secretário? Sim, com certeza. Há a entrega, como há a prestação de contas e o controle da aplicação desses recursos por meio de visitas técnicas. Inclusive, o governador Flávio Dino já esteve visitando famílias atendidas com esse programa e constatou a melhoria significativa da casa, e aí nós damos prioridade para as instalações hidrossanitárias, porque isso tem um impacto na saúde, e ele pode perceber não só essa melhoria efetiva na casa, fisicamente, como no bem-estar das pessoas, na satisfação das pessoas com benefício. Essas pessoas são moradores aqui de São Luís, da ilha? Qual área que vai ser contemplada? São moradores da ilha. Nós estamos, este ano ainda, usando o cadastro reserva, porque as inscrições aconteceram no ano passado. Nós tivemos 52 mil inscritos e agora nós temos aí um público de aproximadamente 40 mil pessoas ainda a ser atendidas, e muito justo que nós utilizássemos ainda esse cadastro, é o que nós estamos fazendo, tá? E são então moradores da ilha, dos 4 municípios da ilha. Secretária, só para a gente finalizar, tem muita obra aí sendo realizada, que está em andamento, obra importante. Aqui, por exemplo, a gente fala da Quarto Centenário, da Quarto Centenário, que é uma obra grandiosa, isso, que inclusive gerou uma certa polêmica, as pessoas dizendo que não queriam deixar o local, mas é uma obra que vai ajudar esta área. Alguma outra obra também, além dessa, em andamento já, que vai ajudar as pessoas, tanto aqui na ilha quanto no interior do estado? Sim, nós temos aqui o PAC Rio Anil, esse projeto PAC Rio Anil, que é um termo de compromisso assinado no ano de 2007. E quando nós assumimos a Secretaria das Cidades, por determinação do governador Flávio Dino, esse passou a ser um dos projetos prioritários da Secretaria.
Então, chegamos na secretaria e não encontramos nenhum projeto de equipamentos comunitários. A equipe da secretaria teve, então, que elaborar todos esses projetos. E aí, com grande esforço, atendendo essa determinação do governador Flávio Dino de atuar realmente com garra, tá certo? Com foco para concluir essas obras, nós já entregamos aqui a Vila Gorete, a urbanização das Vilas Gorete e Veleiros, ali com a Praça Maria Firmina dos Reis, que nós temos visto, a população vê que mudou completamente aquele ambiente físico e social da área. Já entregamos ali na Fé em Deus o CRAS-CREAS, né? Na Praça Negro Cosme, com equipamentos de esporte e lazer também. E agora estamos com essa obra grandiosa, onde nós temos ali uma unidade de segurança comunitária, nós teremos uma escola de ensino fundamental, teremos uma creche, uma delegacia, enfim, nós teremos um conjunto de equipamentos urbanos que vão atender, que são muito importantes e que era um clamor grande da população. Porque a população está vendo essas obras, ela agora passa a acreditar que o Parque Rio Anil é uma realidade. E traz dignidade para a população, né? E temos uma previsão de entregar no final de junho o primeiro equipamento urbano, que é exatamente a unidade de segurança comunitária, que nós entendemos que é o equipamento mais urgente para essa população. No seu entorno teremos ali toda uma urbanização com praças, equipamentos de esporte e lazer, enfim, realmente teremos o Parque Rio Anil funcionando, como foi previsto lá no passado pelo ex-governador Jackson Lago. Tá ok. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, secretária. Eu que agradeço e quero dizer às pessoas, né, que são beneficiárias e que estão por uma ordem de inscrição sendo chamadas pela Secretaria das Cidades, nós estamos telefonando, nós estamos mandando mensagem SMS para que as pessoas compareçam lá no clube do Antigo IPEM, hoje Prev, no Calhau. Lá será o evento de entrega às 15 horas do próximo sábado. Fiquem atentos, então, às ligações telefônicas, às mensagens, e aqueles que estão sendo convidados para receber o seu cheque, não faltem, por favor, que será um evento muito bonito a benefício da população. Tá ok. Recado importante. Muito obrigado, secretária. Obrigada. Agora são 7 horas e 11 minutos e no próximo bloco confira uma entrevista com o líder da minoria na Câmara Federal, o deputado Everton, que ontem recebeu gestores maranhenses durante a 21ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. E mais, Sampaio tem jogo decisivo contra o Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste. 7h12, o Bom Dia Maranhão volta já. São 7 horas e 15 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e esta semana a capital federal recebe a 21ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Este ano o evento recebeu a presença de vários pré-candidatos à presidência da República. Durante 4 dias, mais de 5.000 gestores municipais participam de debates, mesas redondas, palestras e outras atividades no evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. A agenda de reivindicação dos prefeitos é extensa. A única saída que a gente tem é o Pacto Federativo. Agora, é verdade que tem alguns projetos tramitando aí no Congresso Nacional, como o Royalty do Petróleo, o ISS, que agora está uma ação do Supremo Tribunal Federal. Nós temos os programas federais que eles não se pagam. São insuficientes para manter esses programas. Este ano, o evento reservou 2 momentos para receber os presidenciáveis e debater as prioridades dos governos locais e as necessidades de mudanças estruturais da Federação Brasileira. O pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, participou de um dos painéis da marcha. Preciso que a gente ponha em grave perspectiva a necessidade de recuperar a confiança do povo na democracia, porque sem democracia não há saída para nada disso. E quando você olha para a democracia, são poucos hoje os estamentos, os grupos, o eixo de gravidade preservados no respeito popular. E uma parte importante disso são as municipalidades do Brasil. O presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Lupe, também acredita que é necessária uma partilha mais justa de competências e dos recursos entre os entes federados. O que nós queremos é aproximar cada vez mais os prefeitos do Poder Central de Brasília, dos deputados federais, dos senadores, se Deus quiser, do futuro presidente Ciro Gomes, que está vindo aí, para que com essa aproximação a voz deles sejam ouvidas. O líder das minorias na Câmara, deputado federal o Everton, também participou do evento em Brasília e, junto com lideranças nacionais do PDT, recebeu os prefeitos maranhenses durante a marcha para tratar da agenda do Estado. É importante que haja essa relação e essa unidade entre a bancada federal e os nossos prefeitos, vereadores e lideranças do Maranhão.
Então, uma maneira que nós encontramos de criar mais essa aproximação e essa relação é recebê-los sempre para não só confraternizar, mas também para repactuar o nosso compromisso com o Maranhão. E os prefeitos maranhenses que participaram da marcha foram recebidos em Brasília pelo líder da minoria na Câmara dos Deputados Federais, o deputado Everton, que é com ele que conversamos agora aqui no Bom Dia Maranhão. Muito bom dia, deputado. Quem participa também da entrevista é o John Coutrinho. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão e todos os ouvintes da Rádio Difusora 94.3. Deputado, a gente acompanhou aí que o senhor participou dessa marcha para os prefeitos, participação maciça dos prefeitos aqui do estado do Maranhão, né? Maciça, nós tivemos presentes pelo segundo ano consecutivo. Ano passado a FAMEM articulou essa ida para Brasília e nós já tivemos a ideia de também na sede do PDT, que fica atrás do anexo 4 da Câmara dos Deputados, dá para ir andando, para a gente fazer ali um jantar de recepção à bancada maranhense. E aí esse ano nós resolvemos ampliar esse encontro. Convidamos os prefeitos e vereadores também de outros estados da nossa federação. Claro que o protagonista e a grande maioria dos participantes eram os políticos do Maranhão. Nós tivemos lá dezenas de vereadores, muitos prefeitos e um resultado muito positivo. Primeiro porque a maioria deles tiveram a oportunidade de conversar com o nosso presidenciável Ciro Gomes, ouvir dele o que ele está pensando para o Brasil, assim como na própria marcha dos prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios chamou todos os pré-candidatos a presidente da República para que cada um desse a sua explanação e respondesse às perguntas que os munícipes tinham elaborado para cada pré-candidato. Então isso é muito importante, porque o momento que o Brasil está vivendo, é necessário que todos conheçam com profundidade as propostas e também o conteúdo de cada um, o que cada pré-candidato está pensando para o Brasil. John Coutrinho. Deputado, outro assunto importante, bom dia bom dia a todos, John. Claro, em relação a esse aumento abusivo da questão dos combustíveis, da gasolina. Ontem, para se ter uma ideia, na na capital pernambucana, Recife, o litro de gasolina chegou a R$ 9,00. Há essa paralisação aí dos caminhoneiros e isso deve afetar, inclusive, a distribuição, onerar, inclusive, outros produtos. O que você, como líder da minoria dos partidos, está fazendo na Câmara no sentido de que diminua esse preço, a questão de diminuição do imposto? Qual é a pauta hoje na Câmara no sentido de evitar essa crise ainda maior no país? Olha, a Câmara dos Deputados ela conseguiu ontem evoluir muito numa matéria importante que é a retirada do PIS/PASEP do trabalhador e também a votação da desoneração da folha, né? O PIS/PASEP a gente diminuiu bem o percentual dele e a desoneração da folha nós conseguimos tirar todos os encargos mais pesados do combustível do diesel, que é onde faz com que o Brasil realmente funcione, né? Os caminhões, as cargas, tudo são nos carros maiores. E também no transporte público. Os ônibus todos são todos abastecidos com diesel. Então nós tivemos, ontem à noite, já quase meia-noite, conseguimos fechar um acordo entre todos. No horário do almoço nós chamamos o presidente Rodrigo Maia, conversamos com alguns líderes e ele concordou e ampliamos a reunião com os líderes do governo e os líderes da oposição. E lá tivemos um acordo responsável. Eu anunciei na tribuna e falei que aquele acordo, para aquele momento ali, era um acordo para o Brasil, né? Nós fazemos oposição ao presidente Temer, mas não ao Brasil. Então, que se ele retirasse a medida provisória que estava tratando sobre a privatização da Eletrobras da pauta e paralisasse a votação do PLP, que está lá dentro de uma comissão, e trata sobre essa privatização da Eletrobras, da nossa parte ele teria toda a boa vontade para a gente rodar alguns projetos importantes e votar lá naquela casa. Ele concordou, foi retirado esse debate, essa votação e essa discussão da privatização da Eletrobras da pauta. E isso para nós foi de um ganho fundamental e super importante, que a gente não pode entregar em final de governo, entregar um patrimônio do povo brasileiro, que é o setor energético. A gente está falando aí de um setor extremamente delicado, complicado e que não pode estar controlado justamente por empresas internacionais. E aí a gente precisa ir no capital privado, pior. Então nós precisamos ter esse foco. Então com isso aprovamos essa desoneração da folha ontem. Eu vou estar disponibilizando daqui a pouco na minha rede social
todos os setores que foram tirados ou que foram incluídos com essa desoneração e agora vai para o Senado para ser enviado para o presidente sancionar. Então, é um trabalho, uma articulação que nós estamos fazendo, justamente denunciando que o governo, através da sua política econômica fria, antipovo e antipobre, como diz o Ciro Gomes, ela está justamente atacando o menor para combater a crise. Quem está sendo chamado para pagar a crise do Brasil é justamente o pequeno. É o combustível absurdo, o gás de cozinha nem se fala, as pessoas já voltaram. Antigamente, ninguém falava mais em fazer comida dentro de casa, fazer lá no quintalzinho com o carvão. Hoje voltou o forno a lenha. Por quê? Porque o gás está muito caro, muitos aumentos, muitos reajustes. Então é preciso a gente dar um para acertar, fazer um freio de arrumação e é preciso ser chamado os grandes para ajudar a pagar a conta. 5 bilionários, 5 pessoas, bilionários no Brasil, eles estão acumulando a fortuna equivalente à metade da população brasileira. É uma desigualdade sem tamanho. Essa é a verdadeira corrupção que está matando os brasileiros. O trabalhador, ele está com cheque especial estourado, juros acima da média, os bancos, eles são piores que agiotas oficiais, que é o governo, dando lucros absurdos para eles. O Bradesco agora anuncia seus primeiros 4 meses, quase 4 bilhões de reais lucro líquido do banco. Então, não está certo, tem muita coisa errada, é preciso a gente combater isso. Então, especulador ganha muito e empreendedor está pagando juros, está devendo no mercado. 30 milhões de pessoas hoje estão com o seu nome no SPC e no Serasa. Deputado, agora 13 milhões de desempregados. A gente precisa fazer um freio de arrumação para poder tentar aí reconstruir o caminho do desenvolvimento do país. Ontem mesmo o presidente da Petrobras e também o próprio presidente Michel Temer disse que ia adotar esse termo aí, essa norma de diminuição e redução do preço do combustível, do diesel, por apenas 15 dias, para ver como é que reagiu os caminhoneiros e também a própria população já não entendeu muito bem, já não aceitou muito bem essa proposta do presidente da Petrobras. Vai continuar a luta, inclusive os protestos por todo o país, todos nós temos acompanhado, mas a oposição tem travado batalhas assim, conquistado vitórias no Congresso, quem diga da Eletrobras, não é isso? O Pedro Parente, presidente da Petrobras, ontem, quando eles fizeram esse movimento a contragosto dele, foi para tentar sinalizar para o Congresso Nacional, para a Câmara, não colocar em votação o projeto da desoneração da folha. Eles não queriam de jeito nenhum, eles ficaram desesperados. O Pedro Marum, ele desceu lá para a Câmara para despachar lá de dentro com os líderes do governo para tentar retirar de pauta e não votar o projeto de desoneração. A Câmara, ela foi independente ontem, ela conseguiu ser altiva e votou o projeto de desoneração. Essa sinalização de diminuição de 10% do combustível, do diesel, ela não é ainda a solução para o problema. O Parente, só para os brasileiros lembrar, e o nosso querido povo do Maranhão, é o mesmo que dirigia o Ministério das Minas e Energias quando houve o apagão no governo do FHC. Agora, no governo Temer, ele consegue aí fazer esse colapso grande no setor nosso de combustível, com esse aumento absurdo que está tendo para ajudar a melhorar o caixa do governo. Então, vamos esperar qual é a terceira dele para a gente pedir música para ele, né? Porque não é possível um negócio desse. Deputado Everton, mudando um pouquinho de assunto, na terça-feira há programada uma visita da comissão ali do que o senhor faz parte. O senhor deve ser o único maranhense a visitar o ex-presidente Lula ali na terça-feira para fazer uma inspeção na carceragem. Além disso, quais são os outros objetivos dessa visita ali que vai ser feita na terça-feira? Olha, John, sem precisar entrar no mérito, né, a sociedade está dividida. Uma parte acha que foi justo, outra que não. Eu acho que não, que foi injusta a forma como foi conduzido o processo do presidente Lula. É uma prisão injusta, arbitrária. É um ponto de vista meu. Eu sugeri ao presidente da Câmara para criar uma comissão, como líder da minoria, para a gente visitar o presidente. Primeiro porque está na cara que ele foi preso para ser retirado do processo eleitoral, para não poder disputar a eleição. Então,
Então, ninguém se sabe em quais condições concretas que ele está sendo mantido lá dentro e como que ele está. Ele não se conversou, está conversando apenas com advogados e familiares. Então, nós montamos uma comissão, o presidente oficializou, e o STF, o ministro Fachin, nos autorizou a fazer essa visita ao presidente Lula. Então, marcamos para terça-feira, 10 horas da manhã, estaremos lá em Curitiba, iremos levar o abraço do povo maranhense, o abraço das pessoas que têm compreensão de que todo esse conjunto da obra, desde o impeachment até agora, ela é um conjunto que vai se encaixando e tentando se consolidar ainda no processo eleitoral de 2018. Nós não iremos permitir, não iremos deixar, até porque o povo, no final da história, é inteligente e sabe o que está acontecendo. Então nós iremos estar mais do que nunca unidos, informando a população e juntando forças para a gente poder atravessar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Até porque é algo constitucional, as pessoas têm direito de receber visitas, não é isso, deputado? E isso interfere diretamente nas eleições deste ano, como o senhor disse, né? Interfere diretamente. A questão da visita a um preso, ela está lá clara, lá na lei de execução penal. Ele tem direito de receber visita, todo preso tem direito de receber visita dos familiares, dos seus amigos, e não pode ser feito qualquer tipo de denúncia ou de reclamação de que se está atrás de privilégio para ele. Pelo contrário, né, ele não pode ser cerceado o direito de dialogar, de conversar e de receber visitas. Mas nós estaremos lá, iremos conversar com ele e depois, claro, eu irei me manifestar na rede social, na imprensa e na tribuna, falar como foi a visita e, claro, transmitir o abraço do povo do Maranhão ao presidente Lula. Deputado, o senhor do PDT, o PDT tem um pré-candidato a presidente que é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes tem se movimentado bem, tem inclusive dialogado com as forças tanto da esquerda quanto do centro. E há uma discussão, inclusive, de que se o Lula, o vice-presidente Lula, não for candidato mesmo, já que ele está preso, há a possibilidade da esquerda se unir em torno do nome do Ciro. É claro que já houve, a priori, no início, mais resistência de alguns membros do PT, mas como é que está sendo construído, né, essa articulação no sentido de que todos possam apoiar a candidatura do Ciro Gomes a presidente da República contra as forças aí de direita que estarão no segundo turno? Nós temos que compreender que essa eleição ela é de chegada, ela não é de arrancada. Então nós temos aí um primeiro turno e temos o segundo turno. É tipo campeonato de futebol. Você tem que estar preparado para jogar os dois tempos e se empatar você tem que estar preparado para ir para os pênaltis ou para a prorrogação. Então o Ciro está montando um time para ir para o campeonato. Como vai ser escalado o time do adversário, em que momento que nós vamos poder finalizar esse campeonato, vai ser no jogo que é na eleição. Então o PDT ele está articulado e está bem mobilizado em todo o Brasil. Todos os estados nós temos palanques estaduais, seja ele com candidatos a senadores, como é o caso do Maranhão, nós temos um pré-candidato a senador aqui no Maranhão, que sou eu. Temos em todos os estados candidatos a governadores. Com isso, nós vamos estar dando palanque ao presidente Ciro, assim como, no caso do Maranhão, aos presidenciáveis que estão na nossa aliança, até para sinalizar para a população que nós temos aí várias opções e é importante que essas opções estejam abertas para um bom diálogo e uma boa parceria com o governador Flávio Dino, que, se Deus permitir, ele continuará aqui comandando o Estado. Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho de articulação. Hoje, o nosso aliado preferencial que nós temos conversado é o PSB e o PCdoB. Então, se a gente conseguir montar esse núcleo, ampliando um diálogo com o centro, e a gente já começou esse diálogo, né, diga-se PP, DEM, PR, Solidariedade, se a gente conseguir aí montar uma grande frente, nós vamos sair dessa polarização, né, tá? Porque o que precisamos agora é discutir um projeto para frente. E aí, essa frente ela vai ser muito importante. Quanto ao PT, ele tem o próprio tempo dele, ele tem a dinâmica dele. Você veja só, eu sou líder da minoria e líder do PT lá na Câmara, porque eles que me nomearam líder da minoria junto com PSB, PCdoB e PDT. Hoje, dos quase 15 partidos que nós temos no Maranhão, que nos apoiam, um ou dois que ainda não declarou apoio para o pré-candidato a senador do grupo do governador, e um deles é o PT. Então, assim, a minha relação com eles nacional é grande. Eu acho que não teve nenhum que brigou mais contra o impeachment da presidente Dilma do que o deputado Everton. Não teve ninguém que mais denunciou essa prisão injusta do presidente Lula. Pedimos uma comissão, vamos lá visitar, estamos sempre ajudando nesse debate, mas aqui, por exemplo, o PT ainda não declarou o apoio, não sei como vai ser. Então, eles têm uma dinâmica que a gente tem que respeitar, é um partido como todos os outros, eu sou presidente de um partido, eu sei como funciona esse convívio interno da relação de forças, e na hora certa, que é a convenção,
eles terão a oportunidade de dizer ou não que apoiam ou que apostam nesse projeto para que eu esteja lá no Senado dando a mesma cobertura, o mesmo trabalho e com a mesma dedicação fazendo o que eu já faço na Câmara, né? Defendendo os trabalhadores, lutando pelo nosso trabalhador, pela nossa educação e, acima de tudo, pelo nosso Estado. Então, vamos com calma. Né, eu acho que dá para construir, sim, um grande projeto, uma grande parceria e uma aliança nacional onde o Ciro consiga viabilizar uma frente aí viável para o Brasil. A fala dele lá para os prefeitos do Encontro Nacional dos Prefeitos, no Centro de Convenções Internacional de Brasília, foi excelente. De todos os presidenciáveis que passou, ele foi o que melhor se destacou e o que melhor respondeu com segurança o que os prefeitos estavam precisando ouvir. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, deputado Everton. Eu que agradeço mais uma vez e você está convidado a continuar participando, construindo o nosso mandato, dando sugestões através das nossas redes sociais. Obrigado pela sua participação também, Diogo Coutrinho. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado. E vamos agora à Imperatriz, com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, a Imperatriz sediou um congresso que reuniu profissionais e iniciantes na arte de fotografar de vários estados. Foi uma oportunidade para trocar experiências e ampliar os conhecimentos sobre o assunto. O congresso, realizado pela primeira vez em Imperatriz, reuniu fotógrafos e expositores do estado do Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí e Goiás. Eu comecei organizando workshops, né, para o pessoal daqui de Imperatriz, turmas pequenas de 12, 15 pessoas. E daí, há um ano atrás, mais ou menos, surgiu a ideia de por que não montar um congresso. Os dois amigos vieram de Brasília expor o trabalho que fazem com álbuns, alguns de madeira. Os expositores afirmam que os produtos já são conhecidos do público imperatrizense. A gente tem um público legal também em Recife, então a gente sai do que é a capital federal e produz os nossos álbuns para fotógrafos do Brasil todo. Uma oportunidade para ampliar os conhecimentos. O fotógrafo início de carreira que participar de um congresso desse, ele tem referência para a vida toda. Maiara e Jaqueline são do estado do Tocantins. Uma de Araguaína, a outra de Araguatins. Se conheceram aqui. Maiara com experiência em congressos e Jaqueline emocionada participando de um pela primeira vez. Você consegue aprender muito, um pouco de técnica e também humanização, que foi o que a última palestra passou pra gente, que estamos até agora impactados porque foi ótimo. Eu não sei descrever o que eu estou sentindo, o que eu venho sentindo desde ontem. Falar agora de um problema que atinge crianças e principalmente a população adulta, a cárie dentária. A doença tem tratamento e pode ser evitada com uma boa higiene da boca. Hoje o problema é considerado um caso de saúde pública. As classificações podem ser identificadas em 3 tipos: coronária, comum em crianças e adolescentes até os 18 anos. Além dessa, tem a cárie de raiz, comum em adultos. A terceira é conhecida como recidivante. Se você até ingerir de forma consciente e como tipo sobremesa, vai ficar melhor, porque você vai almoçar ou jantar e depois escovar o dente. Agora, se você pegar, chupar uma balinha, tomar um refrigerante, ora, entre uma refeição e outra, não escovar o dente, você vai ter mais chances de desenvolver um processo carioso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cárie atinge de 60% a 90% das crianças que estão em idade escolar e atinge quase 100% dos adultos. Para ter uma ideia, nesta clínica em Imperatriz, a cada 10 pacientes, 8 apresentam o problema. Por hoje é só, a gente volta com você, Eduardo. Valeu, Luiz, falando lá da região Tocantina, trazendo as principais informações lá do município de Imperatriz. E no próximo bloco, os destaques do esporte com Laércio Júnior. Agora são 7h36. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 40 minutos, Bom Dia Maranhão de volta para falar de esporte. E a gente começa falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop, mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração.
Já está aqui comigo o Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. A gente começa falando, Lécio, como eu disse, de Copa do Nordeste. Sampaio tem jogo decisivo, né? Jogo decisivo. É o jogo do ano para a Bolívia querida. Jogo muito importante. Além de avançar, o Sampaio tem uma grana boa. Se conseguir passar pela equipe do Vitória da Bahia. Joga com tranquilidade. Conseguiu vencer a partida aqui de São Luís pelo placar de 3-0. Resultado que fez com que o time reencontrasse o caminho das vitórias. Foi a estreia do técnico Roberto Fonseca. Depois desse jogo, tudo começou a dar certo. Sampaio venceu o Brasil de Pelotas jogando no Rio Grande do Sul. Saiu da zona do rebaixamento da Série B e está pronto. O Sampaio treina em Salvador, para você ter uma ideia, desde a última segunda-feira no CT do Bahia. Trabalhou 3 dias no centro de treinamento do Bahia, que é o grande rival do Vitória. Tem como novidade a volta do William, embora o técnico faça um mistério sobre quem vai ser o titular, se o William ou o Carlão, mas provavelmente o William deve retornar à equipe titular, e o Kaique, que assume a vaga na lateral esquerda, em lugar do Alisson, que fez o 3º gol na semana passada, como vinha sendo vaiado pela torcida, acabou recebendo o 2º cartão amarelo, né? Já tinha feito uma falta e recebido o 1º cartão, foi expulso e está fora do desafio de hoje. Para se classificar, Sampaio precisa só empatar, pode perder por 1-0 ou 2-0. Só perde a classificação se, por exemplo, o Vitória vencer por 3-0 no tempo normal e nos pênaltis eliminar o Sampaio, ou 4-0 no tempo normal. E a situação do Sampaio é tão confortável que se o Sampaio Corrêa fizer um gol, o Vitória precisará de 5. Portanto, toda a tranquilidade é necessária para que o Sampaio Corrêa aproveite essa grande vantagem que tem e seja assim, né, e confirme como o adversário, o 4º classificado, adversário do time do ABC na próxima fase, o ABC que eliminou o Santa Cruz na última terça-feira. Chegou cedo na Bahia, né, Lécio? É importante que chegou cedo, está treinando, tem esses desfalques, mas o pessoal que vem do banco também são jogadores bons. É entrar com inteligência. Eu acho que o técnico, o Roberto, está conversando com o pessoal para entrar com inteligência. O Vitória vai ter que vir para cima, tá com uma desvantagem de 3 gols, vai ter que vir para cima, mas é jogar com calma, jogar com inteligência. Essa calma que de o repente Sampaio fazendo um gol, né? Se fizer um gol, acabou pro Vitória, né? E o técnico já disse que o Sampaio vai jogar para cima. E quem jogou para cima ontem, meu craque Eduardo Ericeira, foi o time do CRB. Só que não conseguiu marcar, acabou sendo eliminado pelo Ceará. Confira como foi a classificação do Vozão para a semifinal. O Ceará garantiu a classificação, mas não escapou das vaias da torcida. O CRB foi melhor, principalmente no segundo tempo. O árbitro maranhense Myron Frederico chega a marcar um pênalti deste lance de Luiz Otávio em Neto Baiano. Depois de conversar com o auxiliar também maranhense, marca a falta. Repare que realmente Luiz Otávio derruba Neto Baiano fora da área. O zagueiro do Ceará termina expulso. Mesmo com 1 a mais, o CRB não marca. O Ceará avança, mas completa 1 mês sem vencer uma partida. Tá mal na Série A. O Ceará já começa como um dos candidatos a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então já está confirmado o ABC, os Bahia, que enfrenta o Ceará. E hoje vamos aguardar que o Sampaio Corrêa se confirme como adversário do ABC na semifinal da Copa do Nordeste e seja essa 4ª grande equipe do Nordeste a lutar pelo título mais importante do futebol brasileiro nesse primeiro semestre. Claro, torcida aí pelo nosso representante maranhense, Sampaio Corrêa. Falar também agora do nosso outro representante maranhense, que já está classificado, mas que ainda tem um desafio aí para manter essa liderança na fase de classificação, não é isso? O Motoclube. O Motoclube precisa da vitória para somar o maior número de pontos possíveis e contra os adversários na próxima fase ter a vantagem de jogar em casa. Confira como foi a preparação de ontem do time rubro-negro que encara o Açu, domingo, 18 horas, no Estádio Castelão. O Moto vai reencontrar o Estádio Castelão no próximo domingo. O atacante Val Barreto viveu seus melhores momentos com a camisa do Papão no estádio. Só lá, ele marcou 4 gols, inclusive na final contra o Imperatriz. Eu creio que sim, né? Eu vim numa boa fase, acabei tendo uma lesão no adutor e fiquei fora, né, alguns dias. Mas graças a Deus a parte física eu não perdi muito, mas acabei perdendo um pouco na parte técnica, né, e essa parada minha. Né, e nesse jogo, antes errei alguns gols que eu não estou acostumado a errar também. Até fiz gol contra, que eu nunca fiz também, mas ter trabalhar agora, né, e voltar aí para o mais rápido possível fazer gols para estar ajudando a nossa equipe. Para o jogo, o Moto perdeu jogadores importantes. O zagueiro Betão está fora por contusão e deve parar por mais de 40 dias. Os volantes Vitor Salvador e Rafael Santos fora pelo 3º cartão amarelo. A pergunta ao técnico Luiz Miguel é: colocar a força máxima à disposição ou poupar jogadores para a próxima fase? Eu ainda vou analisar com mais calma se irei utilizar ele ou se irei utilizar, porque a gente também confia muito tanto no Ramon como no Wesley, e utilizará os dois e poupa o Anderson para o mata-mata.
Em relação ao resto do grupo, se ninguém sentir nada de lesão, irá para o jogo normalmente. A única dúvida é o Anderson mesmo. Uma coisa é certa, o Moto vai precisar muito do apoio da torcida para voltar a vencer e encerrar bem a primeira fase. E o torcedor, mais uma vez, tem papel fundamental, né, nessa caminhada. Precisamos mais do que nunca do apoio das arquibancadas para chegarmos muito bem nesse primeiro mata-mata e mostrarmos a força do torcedor, né? O torcedor motense hoje tem uma das melhores médias de público dessa Série D, que continue assim, Castelão com bastante público aí no domingo às 18 horas. Pois é, Lécio, Rodrigo Ramos, que é acostumado já com decisão, né? Deve estar conversando ali com o pessoal. O Moto que vem nessa situação confortável, está classificado e vai contar com o apoio da torcida contra um time que não tem mais nem chance. Tem que vir vitória, né? Tem que vir vitória, a expectativa é essa. O Moto precisa voltar a vencer, vem de um empate e uma derrota na disputa dessa competição. Mas o mais importante é que está classificado. O Moto é o único time maranhense que joga em casa nesse fim de semana. Os outros dois representantes, amanhã vamos trazer, inclusive aqui no Bom Dia, os detalhes da preparação final do Cavalo de Aço. O Imperatriz joga contra o América em Natal. Precisando, acho que com o empate o Imperatriz classifica. A situação do Imperatriz é muito boa, vem de 2 goleadas por 4-0 e joga contra o América de Natal para confirmar a classificação. O jogo mais difícil, na minha opinião, é o do Cordino, que tem 1 ponto a menos em relação ao time do Imperatriz e joga lá em Fortaleza contra a equipe do Ferroviário. Mas trazendo o empate, dependendo do que acontecer nos outros grupos, pode se classificar. Lembrando que na Série D se classificam os 17 melhores dos 17 grupos e mais os 15 melhores segundos colocados. Vamos aguardar que na segunda-feira a gente possa estar celebrando aqui a classificação dos 3. Moto já passou, torcer também para o Imperatriz, Cordino e para o Sampaio hoje. Valeu, Lécio. Com certeza, um abraço e amanhã, claro, os melhores momentos e quem sabe a festa da classificação do Sampaio para a inédita semifinal do Nordestão. Valeu, Lécio. Obrigado. Você volta amanhã. E agora são 7h47. Olha, a gente volta a falar sobre o grave acidente que aconteceu lá em Peris de Baixo. A gente havia falado, inclusive, que foi Peris de Cima. Foi em Peris de Baixo, foi confirmado agora. As informações estão chegando até a nossa produção. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que pelo menos 5 pessoas morreram. Tá aí, você está acompanhando imagens deste grave acidente que acabou culminando aí com a morte de 5 pessoas, que envolveu um carro, passeio e um ônibus da empresa Guanabara. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência recebeu um chamado para atendimento às 5h40 da manhã. O horário agora confirmado, 5h40 da manhã. Segundo a PRF, o ônibus teria atingido o carro, o passeio, quando ele passava por um quebra-mola. Aí as imagens, o acidente grave que aconteceu já no início da manhã desta quinta-feira, lamentável aí. A gente dá essa notícia com 5 mortes no município de Bacabeira, bem próximo aqui à capital São Luís, aproximadamente 50, 60 quilômetros da capital São Luís. Lamentável. Agora, mais informações no nosso portal www.ma10.com.br e outras informações também. 7h48, agora nós vamos falar sobre uma das paixões do brasileiro. Hoje é Dia Nacional do Café. Aliás, você já tomou o seu café hoje? Essa bebida deliciosa, deliciosa, servida aí das mais diversas formas, é a cara do nosso país, como você vai ver na reportagem do Fábio Cabral. Difícil é começar o dia sem ele. Uma paixão que atravessou os séculos e fez do café a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, perdendo apenas para a água. Primeiro que você tem que parar, tá? Para poder exercer sua atividade. Como eu trabalho muito com a parte de informação, então eu tenho que parar em algum lugar para tomar um bom café. A Maria do Socorro é uma apaixonada por café desde criança. Porque o meu pai, de descendência árabe, ele fazia o café turco para a gente. Então não havia necessidade de coar o café. E como o café já vem de supermercado, é um café que já vem bastante fino, né? A granulometria é muito fininha, ele ensinou para todos nós lá em casa. Há 2 anos, depois de se aposentar, ela decidiu transformar a paixão em negócio. Abriu uma cafeteria no bairro do Renascença, onde vende um tipo especial de café trazido de Minas Gerais. É a qualidade do café, nós recebemos café em grão. Então, como o café ele é um café em grão, nós percebemos que não existe impureza e há uma seleção daqueles grãos. Para este nutricionista, o recomendado seriam até 4 xícaras por dia. Mais do que isso, pode causar dependência e consequências como dor de cabeça, úlcera e gastrite. O malefício do café, ele acontece quando a gente consome ele sem moderação, tá? Quando a gente consome ele demasiadamente, a gente pode ter alguns malefícios do café, né?
E na hora de servir o café, o acompanhamento fica a gosto do freguês. Pão de queijo, cuscuz, bolo de tapioca ou pastel de nata. Bom, o nosso dia também está só começando. E como dizem que o dia só começa depois do café, então, um bom dia para vocês e um bom café. Aí o Fábio Cabral que tomou o café dele, agora eu vou tomar o meu café também. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. Você que também nos acompanha todos os dias tomando seu café, muito obrigado pelo carinho da audiência. A todos uma ótima quinta-feira. Mais informações no nosso portal ma10.com.br e aqui na TV Difusora às 11h50 da manhã com o Na Hora D. Uma ótima quinta-feira a todos. Até amanhã.